eu entendi que o Senhor, porque o Senhor separou essa palavra. Glória a Deus. Você esteja assim, com seus ouvidos atentos, abertos à palavra de Deus, ao que o Senhor ele preparou para nós. Não foi só para vocês. E ele vem e passa em mim e depois ele desce para a igreja. Então, o que o Senhor preparou para nós nessa noite é um culto onde geralmente, por isso que eu falei, demorou para vir essa palavra, porque geralmente é uma cajadinha mesmo, é um alinhamentozinho, tá? Vem para cá, tá errado, vai para lá. Só que hoje o Senhor ele quer tombar o sonho em alguns lugares. Amém? Aleluia. Então vamos lá, Isaías a partir do 40, a partir do 12. A gente vai ler alguns versículos porque a gente ama a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, que renova, que restaura, que restitui. É a palavra, igreja. Não é nada meu, não é nada do pastor, não é nada do evangelista. É a palavra de Deus que tem poder. Ela em si só, ela já é suficiente, amém? Então Isaías 40 a partir do 12. A palavra do Senhor diz assim: quem mediu na concha de sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida de pó o pó da terra e pisou os montes como o peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem com o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo líquido passa para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobra de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são para eles como os gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e desenrola como uma tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna coisas vãs aos juízes da terra. Mal foram plantados e cereados, mal se enraizaram na terra seu tronco e já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como palha. A quem, pois, me compararei para que eu seja igual? Diz o Santo. Levantai altos vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez o exército deles segundo o seu número e a chama todos pelo seu nome, por causa da grandeza de suas forças e porquanto é fortes em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes,
Jacó tem um nome aí. Por que dizes, ó Jacó, e por que fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como as águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, igreja? Aleluia! Aleluia! Pode se sentar, em nome de Jesus. Aleluia! Como que está sendo o seu ano de 2024? Como que está sendo o seu ano de 2024? A gente sabe que ele está sendo rápido. Ele está passando muito rápido. Parece que a gente dorme na segunda e já acorda na sexta. De tão rápido que está passando. E nós aqui na igreja, a gente tem vivido alguns moveres, promessas se cumprindo. Nós temos vivido a unção, nós temos vivido a libertação, nós temos vivido a cura neste lugar. Mas tem muitas pessoas, irmãs, que estão cansadas. Tem muitas pessoas que estão desanimadas. E quando o Senhor ele foi administrando meu coração, eu conheço a igreja. Eu conheço vocês. Está todo mundo alegre, feliz com as promessas, com os cumprimentos. Ver as coisas crescendo, ver as coisas ampliando. E o Senhor ele foi ministrando. Mas tem gente que está cansada. Tem gente que está desanimada. Tem gente que só não parou ainda. Porque está esperando que eu fale. Tem gente que está buscando novos caminhos. Tem gente que está buscando novas direções. Porque para uns, 2024 está sendo um ano abençoado. Um ano de cumprimento de promessas. Mas para outros, irmãos, não está. E é para você que o Senhor ele quer renovar suas forças nessa noite. É com você que o Senhor ele quer ter um particular. É com você que o Senhor ele quer falar: não vai parar, tem uma estrada longa ainda para caminhar. Tem um chão, tem uma terra para conquistar. Tem um povo para alcançar. Tem um povo para levar a palavra. Tem um povo para compartilhar o que você tem recebido. Aleluia! E como, irmãos, que a gente pode ter a nossa força renovada?
Ele passa a ser o Senhor da minha vida. Eu preciso conhecer esse Senhor. Eu preciso conhecer o que eu tenho direito com esse Senhor. E eu tenho que saber o que esse Senhor também espera de mim. Então a gente precisa o quê? Conhecer esse Deus. Irmãos, que não é a palavra de pastor. Se nós erguemos a mão, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, irmãos. A gente sai do império das trevas e automaticamente nós somos inseridos no reino da luz. E nós temos que conhecer o reino da luz, porque o império das trevas todo mundo conhece. O império das trevas está lá. Mas nós temos que conhecer, saber que hoje nós não fazemos mais parte do império das trevas, mas nós fazemos parte do reino da luz. Aleluia. Aleluia. E aqui fala, irmão, sobre a soberania de Deus. Olha como o nosso Deus é magnífico. Aleluia. Se você para para pensar que Deus, Ele mediu ali a água, foi nem com balde, irmãos, foi com a mão. Ele mediu a água do oceano com as mãos, com a concha da mão dele. Aleluia. E a gente precisa, porque quando a gente conhece o Deus a qual nós servimos, a gente se torna um povo forte. Quando a gente conhece que a gente sabe que a gente faz parte do exército, do general que nunca perdeu uma batalha, a gente sabe que a gente é um povo forte. A gente sabe, irmãos. Agora, qual é o problema da igreja hoje, da atualidade? Nós passamos muito tempo olhando para os nossos problemas, para as nossas faltas, para as nossas dificuldades, para as circunstâncias que nos cercam, ao invés de quê? De olhar para o Senhor. Ao invés de quê? De buscar o Senhor. Ao invés de quê? Confiar no Senhor. A gente corre atrás de um lado para o outro, a gente quer fazer as coisas com a nossa força, a gente quer agir por conta própria. A gente se esquece que o Espírito Santo está aqui, ó. E ele fica gritando, muitas vezes, para mim e para você, para nos orientar. Mas a nossa cabeça está com tantas vozes falando ao mesmo tempo que a gente não ouve a direção que o Espírito Santo está dando. E a gente precisa conhecer o nosso Deus. O quão poderoso é o nosso Deus, irmãos. E é verdade, irmãos, vocês precisam crer nisso. Nós precisamos saber que servimos um Deus poderoso. Porque senão vai ficar só, tá bom. Mas os meus problemas Você sabe que a gente tinha um ex-cunhado que morava lá na Alemanha? Ele falava que ele não queria incomodar Deus. Porque Deus tem mais pessoas para cuidar e que ele sabia se cuidar sozinho. Então ele não queria incomodar Deus. Então, que Deus que ele pensava que Deus era um Deus humano, limitado, igual nós somos? Não, irmãos. O Senhor, Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. É esse Deus ao qual nós servimos. Aleluia. No versículo 12, ele falou: quem mediu na concha de suas mãos as águas e tomou a medida dos céus a palma. Aqui Isaías ele apresenta para a gente uma linguagem poética, mas é algo para a gente parar e pensar, irmãos. Não tem como a gente imaginar o tamanho desse Deus. Ele mediu as
Aleluia. Aleluia. Pesou os montes na balança. Irmãos, tem balança, se a gente for subir já nem dá. Hoje aconteceu um fato engraçado até. A gente foi entrar no elevador e a gente estava aí 6 pessoas. Aí o negócio não ia. Aí não, ia preto. Apertava lá, não ia. Aí saiu 2, o elevador desceu. Agora 6 pessoas, o elevador não conseguiu. Agora o nosso Deus, ele pega os montes, as montanhas, ele pesa, irmãos, em balança. Olha o tamanho de Deus a qual você serve. Aleluia. Aleluia. E esse Deus, ele é totalmente digno, irmãos, de todo louvor, toda adoração. Minha e sua. Porque nele tem todo o poder, toda a suficiência. Está tudo nele. No versículo 13, 14, fala: quem que o ensinou? Quem foi seu mestre? Irmãos, não tem, sabe por quê? Porque toda sabedoria está em Deus. Deus é sábio, toda sabedoria vem dele, toda sabedoria parte dele. Não existe sabedoria humana, toda sabedoria parte do Senhor. Ele é a fonte de todo conhecimento. Tudo parte dele, irmãos. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Sabe de tudo. No versículo 17 e 18, todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, ou como uma coisa vã. Todas as nações, pega aí todas as potências que existem: Egito, China, Estados Unidos, Europa, Ásia, América Central, América do Norte. Todas essas potências, a palavra diz que são como nada no nosso Deus. Esse é o tamanho do seu Deus. Essas nações que blasfemam o nome de Deus, irmãos, porque eles se auto-intitulam deuses. Eles se auto-intitulam deuses. Se vê como divindade. Se acham superiores do que Deus. Mas Deus olha tudo isso como nada. Deus olha tudo isso como nada. Porque é Ele que levanta reinos, é Ele que abate reinos. É Ele que levanta reis, é Ele que abate reis. Aleluia. É tudo dele. Tudo é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 20, olha isso aqui, gente. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio usa para gravar uma imagem que não pode se mover. Deus tira o povo ali do Egito, envia pragas, envia 10 pragas. Mas por que Deus enviou 10 pragas para o Egito? Ele não enviou uma, não enviou 3 pragas. Por que Deus enviou 7? Porque 7 é o número da perfeição, perfeito o número de pragas. Por que foi 10? Porque cada praga, irmãos, representava um Deus no Egito. Então Deus mandou todas aquelas pragas representando todos os deuses, para mostrar que Ele era maior, Ele era superior àqueles deuses. Aleluia. E quando fala aqui do empobrecido,
Mas o nosso Deus, Ele protege, nos protege com a forte mão dele. Os olhos dele estão sobre a mim e sobre a tua vida. Nada passa despercebido. Nada pega o meu e seu Deus de surpresa em nós. Nada que a gente faça. Sim. Nada que você já fez na tua vida até aqui. Deixou Deus lá no trono. Meu Deus, e agora? Eu não esperava por isso. E agora? O que eu vou fazer? Não. Ele já sabia de tudo, irmãos. O que nós íamos fazer. E mesmo assim, Ele nos escolheu. Ele nos chamou. E Ele tem cuidado de mim e de você o tempo todo. Para que eu e você chegue aonde Ele quer que nós cheguemos. Glória, é verdade. Ele quer que você chegue o quê? No propósito que Ele, por Ele ter nos trazido aqui. Porque nós não estamos aqui só para embelezar o mundo, ou só para ser mais um nome no meio de tantos bilhões de pessoas. Não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Primeiro Deus criou um propósito, depois Ele trouxe você. Então o teu propósito já existe, mesmo antes de você nascer. Então hoje Ele está o quê? Com os olhos em cima da minha vida e da tua vida. E o Espírito Santo dentro da nossa vida nos guiando. Ó, vai por aí, é para cá. Vem para cá, é para cá. Porque Ele quer que você alcance o propósito a qual Ele nos criou. E tem uma coisa que eu nunca tinha ouvi esses dias lá no curso. Uma dessas matérias aí que a gente teve. Naquele grande dia, o dia do trono branco, a gente não vai ser cobrado pelo que a gente não fez. A gente vai ser cobrado se nós não alcançamos o propósito que nós fomos chamados para fazer. Por isso que nós precisamos descobrir qual que é o meu propósito. Qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? Para que Deus me trouxe? Por que eu estou vivo? Deve ter alguma coisa. Então, quando eu e você descobre o que a gente foi chamado e faz o que está vivendo o propósito, irmãos, já estamos no lucro. Aleluia. Com relação aos governantes, aleluia. Onde está, irmãos, os faraós? Onde estão todos os reis? Onde estão todos aqueles que fizeram a história? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro, Dario? Onde estão todos esses? Júlio César, Nero? Onde estão todos os reis da história? Onde estão aqueles que se auto-intitulavam a deuses, que faziam as pessoas o adorarem? Onde que eles estão? Eles sobem ao poder e eles descem, irmãos. Porque quando a morte chega, ela alcança onde ele estiver. Ela entra lá dentro do palácio. Mas o nosso Deus, Ele vive e reina para sempre. Aleluia, Ele é eterno, irmãos. Ele não morre. Aleluia. Qualquer autoridade, irmãos, vai passar. Mas o Senhor, Ele jamais, irmãos, Ele é eterno. Esse é o nosso Deus. O Deus que vive e reina para sempre. Esse é o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Só entender, irmãos? Tem até um louvor, eu esqueci de procurar, um louvor antigo, que fala, né? Qual que é o que sapato que ele calça, qual que é o tamanho da casa dele. Não dá pra gente imaginar. São coisas
nós queremos saber, ter as respostas aqui. Mas quando a gente chegar no céu, lá não vai ter perguntas, lá nós vamos ter todas as respostas. E a gente podia buscar aqui na terra. Aleluia. Então, Isaías aqui começa, irmãos, ver as queixas, o povo reclamando. Quantas vezes eu e você, com um Deus desse, a gente não se pega reclamando? Quantas vezes, irmãos, a gente não murmura? Sabendo que nós servimos com um Deus desse tamanho, um Deus todo-poderoso. Se não reconhecermos nosso Deus, irmãos, nós seremos um povo fraco, acovardado, e nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens ou pelas circunstâncias. E o Senhor, Ele não quer isso na minha e na tua vida. Por que aquele povo ficou 40 anos rodando lá no deserto? Eles murmuravam. O Senhor cuidava, assim como o Senhor ele cuidava de mim e de você. Mas aquele povo, eles murmuravam. Era um povo murmurador. Tanto é que aconteceu o quê? Morreram no deserto. O Senhor ele não permitiu que eles entrassem. Então a gente não pode, irmãos, diante de um Deus todo-poderoso, ficar dando a nossa boca, emprestando a nossa boca para Satanás usar. A gente precisa adorar a nossa boca, nós temos que adorar o Senhor. Aleluia. No versículo 27, por que dizes, ó Jacó? E por que falas, Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido do meu Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente reclama? O Senhor não está me vendo. Eu tenho o direito de receber isso, mas o Senhor não me dá. Quantas vezes a gente abriu a nossa boca, irmãos, para se fechar? Deus não estava. Deus não está me notando. Deus não está vendo o que está acontecendo. Ele não é um Deus onisciente? Será que Ele não está vendo o que eu estou orando? Será que Ele não está vendo o que eu estou precisando? Aleluia. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. O Senhor ele está vendo, igreja. O Senhor ele está olhando. Não seríamos um Deus injusto, mas seríamos um Deus fiel. Isso faz parte do caráter de Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Ele está vendo tudo que está se passando na minha e na tua vida. Ele está de olho em mim e você. Os pensamentos do Senhor são de bênção, são de paz, mas para dar o fim que nós escolhemos. E hoje nós estamos em novembro. Não, novembro não, meu Deus. Jesus, estou falando, meu Deus. Novembro vai ser bênção. Nós estamos em setembro. Último domingo de setembro. Último dia também? Não. Tem mais um. Hoje é 29. Não sei se vai ter 31. Mas nós já estamos o quê? Partindo pro final. Nós já estamos o quê? Chegamos aqui
Se levasse qualquer coisa daqui, irmãos, ia fazer falta. Mas os olhos do Senhor estavam neste lugar, guardando, irmãos. Porque ainda que aos nossos olhos não estava tão protegido, mas pelos olhos espirituais, eu vi os anjos do Senhor guardando este lugar, para que nada atrapalhasse, nada entrasse aqui, irmãos. E aí nós fomos construídos, irmãos. Entramos, colocamos as cadeiras, colocamos um tabladinho bem baixo aqui, os meninos ficavam aqui, os músicos aqui no chão, e a gente aqui embaixo. E aí fomos indo, irmãos. Daí daqui a pouco, Deus toca no coração do evangelista William. O pastor já deu outras ideias, já começaram a montar isso aqui, ó. Começaram a montar aqui o altar. Aí daqui a pouco já pegou esses vidros aqui, irmãos. Era de um box que a gente tinha. A gente trouxe o vidro do box para cá e colocamos o box aqui. Vamos fazer uma quadra da bateria. Mas as crianças não têm salinha. As crianças ficavam sentadas, irmãos, ali numa mesinha, ali naquele espaço. Mas não tinha as paredes. Nossa, mas a gente precisa fazer alguma coisa para as crianças. E aí os meses passando. Os meses passando. Mas como que nós vamos pagar? Não sei, Deus deu uma estratégia. Vamos chamar, vamos fazer orçamento. Fez o orçamento, vieram, fizeram. Agora precisa pintar. E vai, irmãos, e o tempo passando. E a gente correndo. E quanto mais coisas a gente faz, quanto mais coisas a gente pega para fazer, mais rápido o tempo passa. Só que hoje o tempo está tão acelerado, e se você correr, ou se você não correr, o tempo vai passar do mesmo jeito. Porque o tempo não vai parar, esperar você se levantar. O tempo está passando, o tempo está correndo. Aí construiu uma salinha, irmãos. Aí pintou a salinha. Aí estava o vidro lá, colocamos vidro. Aí depois, eu nem sei mais os processos que foi tanto processo. Mas foi assim, uma coisa atrás da outra. E hoje, irmãos, a gente está vendo tudo isso, mas a gente está cansado. Fisicamente cansado. Querendo umas férias, querendo descansar. Mas a gente não está cansado de Deus. É o corpo. E quando a gente fica ansioso, nem dormir direito a gente consegue. Pelo menos eu não consigo. Ou eu durmo igual uma pedra, irmãos, ou eu sou igual um bebezinho. Cai alguma coisa e já acorda. Mas o tempo está passando. Eu não sei como que tem sido de janeiro até aqui. Eu não sei se você está com pressa de acabar o ano. Porque tem gente que tem pressa. Eu vejo a hora desse ano acabar. Para ver se o ano que vem vai ser diferente. Mas não vai. Não vai ser diferente se você continuar o mesmo. Nada vai acontecer do mesmo jeito. Vai ser só mais um ano. E a gente precisa, irmãos, o quê? Se levantar. Olhar para o alto. Saber que é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vai vir a nossa restauração. É lá que vai vir a nossa força. É de lá que vai vir a nossa esperança. É de lá que vai vir o nosso sustento, a nossa força, a graça, a misericórdia, tudo é de lá, igreja. Não podemos olhar por aqui, ó. Não podemos olhar aqui para o natural. Nós temos que olhar lá para o alto. Aleluia. E agora a gente está em
vai renovar as tuas forças e as minhas forças como as da águia. Ele vai. Os jovens são, né? São fortes, tem todo o tempo, mas a juventude passa. A juventude passa. E a gente precisa olhar para o alto. A gente precisa buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo no direcionamento. A gente precisa. E a gente precisa, no 31 que nos diz, mas o que esperam no Senhor. Glória a Deus. Esperar é uma coisa que a gente não gosta. Somente essa mulher. Mas tem gente que não gosta de esperar. E o Senhor, Ele pode fazer as coisas da noite para o dia, mas quando pode levar algum tempo para acontecer. Mas, se eu e você esperamos no Senhor, irmãos, Ele vai renovar nossas forças para que a gente permaneça no lugar onde Ele quer que eu e você esteja. Para que quando chegar a hora da minha vitória, da tua vitória, nós estarmos no lugar, esperando, e não fora do que o Senhor Ele quer e tem para mim e para você. Todo mundo aqui conhece água, né? Já viu água? Todo mundo conhece. Só que antes de eu falar da água, aqui no versículo 31 fala assim: mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se eu e você, aleluia, se eu e você fosse esse versículo, aqui o Isaías fala: os que esperam o Senhor subirão, depois eles vão correr e caminhar. Nós, na nossa ótica humana, a gente colocaria: os que esperam o Senhor andarão, depois eles vão correr, depois eles vão voar. Porque muitas vezes só andar com a gente tá bom. A gente não quer nem correr. Só ser salvo para mim tá bom, pastor. Eu quero só ir para o céu. Não quero ir para o inferno, só quero ir para o céu. Quando o Senhor Ele tem uma nação para você alcançar, o Senhor Ele quer salvar a sua família, o Senhor Ele quer salvar a sua cidade, o Senhor Ele quer que você seja influente onde você trabalha. E você só quer ir para o céu. Então, na nossa ótica humana, a gente começa aos poucos, porque eu não posso parar. Mas o Senhor não, o Senhor Ele quer que eu e você alce voos. O Senhor quer que eu e você voe. O Senhor Ele quer que eu e você alcance coisas que a gente nunca imaginou. Quantas promessas tem em nossas vidas? Quantas palavras o Senhor já liberou sobre a sua vida? Quantas coisas Ele ainda quer fazer? E Ele tem pressa. Melhor, Ele não tem pressa, porque Ele é o dono do tempo, amém? Se a gente costuma falar isso, mas Deus não tem pressa. Mas a gente precisa entrar no propósito, irmãos, e voar de verdade rumo ao que o Senhor Ele quer para mim e para você. E a águia? Todo mundo aqui já ouviu, né? Aquelas explanações a respeito da águia. A gente sabe que a águia, ela tem duas asas grandes. Tem umas águias que são enormes, a envergadura delas, né? E por que ela tem aquelas asas tão grandes?
porque elas alçam voos muito altos. E elas voam em distâncias muito longas também. Então, quando elas alçam voos e a distância é longa, irmãos, o que elas fazem? Elas abrem as asas e ficam planando. Uma forma de descansar ali lá em cima. E ela depende da corrente dos ventos para ajudar ela. Isso mostra, irmãos, que eu e você, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Não buscar a nossa força, não buscar o nosso entendimento, mas buscar o que a palavra do Senhor fala, diz, e o Espírito Santo me ajuda. Então ela sobe, irmãos, e ela é dependente dos ventos, da correnteza de ar, para que ela possa ir, chegar até onde ela tem que chegar. Outra coisa das águas também, que você já deve ter visto, a águia ela fica lá planando, aí sim, paradinha, mas os olhos dela estão lá, ó, está focada na presa, e ela está lá planando, daqui a pouco ela só dá um voo, pega e vai embora. Lá naquelas alturas ela consegue enxergar o alvo. Por que a águia ela consegue isso? Nós temos um foco. Eu consigo olhar aqui para o William, apesar de eu estar sem foco, eu consigo olhar aqui para o William e eu foco nele e vocês ficam embaçados para mim, porque o meu foco é aqui. Mas as águias, irmãos, ela tem 3 dispositivos nos olhos. Eu até esqueci de pesquisar o nome aqui. Fóvia, alguma coisa assim. Fóvia, dispositivo. Depois eu ponho no meu grupo para vocês verem. Nós temos um. As águias têm 3. Porque elas conseguem olhar a visão embaixo, a visão em cima e a visão lateral. Então o foco dela é total, irmãos. Ela não tem serviço. E por que a gente precisa ser igual às águias, irmãos? Porque quando a gente está no foco, irmãos, o diabo vai querer vir. Ele vai querer tirar a nossa atenção. Ele vai querer trazer distração. Porque se eu estou olhando por ele aqui, alguém se levanta ali, meu foco já era. O meu foco sai. E isso não é só no natural, isso muitas vezes acontece comigo e com você no espiritual. A gente está caminhando, a gente está orando, a gente está jejuando, mas daí eu vejo alguma coisa. Meu foco já saiu, eu já perdi. Então o diabo vem, faz a bagunça. Então a gente precisa ter foco, olhar para cima, irmãos, olhar para o nosso alvo e ficar atento para ver se não vai vir nenhum inimigo pegar minha presa ou me atacar. O Senhor aqui fala que nós vamos ter as nossas forças renovadas, subirão como asas de águia. Só que tem um momento que a águia fica cansada. As penas dela, às vezes, fica suja, fica velha, e ela fica pesada para voar. Se ela não faz nada, ela vai morrer. Então ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa tomar uma decisão, a mais importante da vida dela. Ela procura um penhasco mais alto que ela possa encontrar. E ela voa nesse penhasco sozinha. Aí lá naquele penhasco, com o bico já velho, sem corte, com as garras também sem corte,
ela pega o bico dela e ela começa a tirar toda aquela pelagem velha. Ela vai tirando. É um processo. É um processo que eu e você tem que aprender a área. Porque na nossa caminhada diária, irmãos, a gente vai trazendo hábitos para a nossa vida e vai sendo um peso para mim e para você. É uma amizade, é uma palavra, é um xingamento, é algo que eu comecei a seguir no Instagram, é algo que de vez em quando eu dou uma olhadinha. E isso vai pesando em cima da nossa vida. Isso vai, irmãos, fazendo com que a gente não consegue mais ir no alto. A gente não consegue mais orar. A gente não consegue mais jejuar. A gente não consegue mais ler a palavra. A gente, culto. Puxa, mas pastor, agora vai ter que ir toda terça no culto. Irmãos, é o melhor culto que você pode escolher para você vir, na terça-feira. Olha como a distração acontece, chega na tua vida. Os cultos de terça-feira tem sido uma bênção, são instruções para você. Então, vai pesando. Puxa vida, mas esse dia eu participo de alguma coisa, jogo lá um joguinho. Irmãos, às vezes eu instalo uns joguinhos lá no meu celular para mim descansar minha mente, para trazer mais criatividade para mim por causa do que eu trabalho. Então, isso porque aquele Tetris, sabe? Começa a descer um monte de quadradinho, você tem que ir ganhando ponto. Mas eu não posso ficar muito tempo naquilo, porque vicia, sabe? Então começa a pesar. Então, quando eu sei que tem alguma coisa que está trazendo peso para mim, está me tirando do foco, eu tenho que decidir tirar aquilo da minha vida. O que está fazendo com que você perca o foco, que seja peso para você, você tem que tirar da sua vida. E aí ela vai, e ela começa a tirar todas as penas comigo. Quando ela já está ali sem pena nenhuma, ela vai para as garras. Sem corte, não está mais afiada, não consegue segurar a presa cai. Aí ela pega o bico dela, que já não está bom, e vai nas garras e começa a brincar até tirar todas as garras. E ela fica sem garra nenhuma. Como é que estão as ferramentas que o Senhor colocou nas tuas mãos? Como é que estão as ferramentas que o Senhor ele distribuiu para você? Está afiada? Está sem corte? Está sem cabo? Como que estão as ferramentas? Então ela tira as garras. E quando ela tirou as garras, irmãos, sobrou um bico. Sabe o que ela faz? Ela pega uma pedra não, a parede da rocha, e ela começa a bater o bico dela contra a parede da rocha. Irmão, sabe aquela árvore que aquela árvore sofre? Até quebrar aquele casco velho que está o bico dela. E aí ela fica naquele lugar esperando o renovo. Porque ela sabe, irmãos, que o renovo vai vir. E é isso que o Senhor ele quer que você saiba nessa noite. O renovo vai vir. O renovo vai vir. E que você pegue essas dicas da área. Que é que está sendo peso para você. Como que estão as ferramentas que o Senhor ele colocou sobre a sua vida. Como que está? Está guardada, não sabe onde esqueceu. Está enferrujada. Mas como é que está, irmãos?
ela está pronta. Eu queria que os pastores estivessem aqui, mas eu queria também que o